Após a invasão persa, as cidades-estados gregas se dividiram em duas ligas: a Liga de Delos, comandada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. A função dessas ligas era defender a civilização grega de possíveis ataques que viriam a acontecer. Contudo, tais ligas acabaram brigando por hegemonia, e então ocorreu a Guerra do Peloponeso. Tal guerra deixou o mundo grego extremamente fragilizado, permitindo com que o Império Macedônico invadisse a região da Grécia e anexasse ao seu território, dando fim então às cidades-estados gregas e tornando a Grécia apenas mais uma parte do Império Macedônico. A anexação da Grécia ao Império Macedônico é o que dá início ao período helenístico. No entanto, mais importante que qualquer batalha ou invasão travada por Alexandre é a cultura que surgiu do Império Macedônico. Ali estavam reunidos persas, hindus, hebreus, egípcios, gregos, formando uma cultura não única, mas uma cultura mista, uma cultura sincrética, onde todos os povos coexistiam e as culturas se mesclavam, formando o que chamamos então de cultura helenística. Mas então, do que se trata a filosofia helenística? Com o fim da polis grega e o advento das hegemonias macedônica, romana ou bizantina, o homem deixa de ser analisado em sua condição puramente política, como alguém que deve ser sempre estudado como ser político e em sociedade, e a filosofia passa a tomar um rumo mais individual, buscando entender a felicidade e o interior do homem não como ser político, mas sim como ser humano. Portanto, o período helenístico é caracterizado como a expansão e disseminação das culturas dos diversos povos que formavam o Império Macedônico. Tal disseminação e expansão, porém, só foi possível devido à grande figura do imperador macedônico, Alexandre o Grande, discípulo de Aristóteles e grande valorizador das culturas que o seu império dominava. Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre III, foi o imperador da Macedônia, que entre seus maiores feitos foi vencer a Pérsia e conquistá-la. Não só conquistá-la, mas conquistar também um território avassalador que abrangia do Mar Mediterrâneo até a Ásia Central, ou seja, o norte da África, o Império Persa no Oriente Médio, o leste europeu e a Índia. Um outro grande feito dele que favoreceu essa expansão foi a fundação de Alexandria, cidade localizada onde hoje é o Egito. Além de elevar a personalidade e a capacidade militar do rei Alexandre, servia como um ponto estratégico para as frotas navais por ser o ponto de encontro entre Europa, África e Ásia, ficando entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Alexandre, filho do rei da Macedônia, Felipe II, com sua quarta esposa, Olímpia de Epiro, governou de 330 a.C. até 323 a.C. e faleceu aos 32 anos. A causa de sua morte, entretanto, ainda é desconhecida. Algumas hipóteses são de patologias, como malária, por exemplo, ou assassinato por envenenamento. Quando pequeno, começou a gostar da cultura grega, isso por ter sido discípulo de Aristóteles, o que levou ele a espalhar essa cultura grega, misturando-a com todas as culturas do território que ele dominava. Ou seja, ele unificou a língua, a cultura, a moeda, algo que explica muito bem as características do helenismo, como o aprimoramento, o desenvolvimento, a evolução e a ascensão da ciência, em todas as suas áreas. E o grande exemplo disso é a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi durante muitos séculos uma das maiores e mais importantes bibliotecas do planeta. Ela era localizada em Alexandria, no Egito, e o seu principal objetivo era conseguir um exemplar de cada manuscrito existente no planeta Terra. Ou seja, basicamente, ela era uma biblioteca que tinha a função de meio que juntar todo o conhecimento do mundo em um lugar só. A biblioteca só pode ser compreendida corretamente se a gente analisar o processo que antecede a sua construção, que é basicamente a formação do helenismo, que foi basicamente a fusão de valores e culturas com a grande expansão territorial de Alexandre o Grande. A história se inicia com a Babilônia, governada pelos persas, sendo tomada e conquistada por Alexandre, e um grande império centralizado, e o que futuramente possibilitou a criação de uma biblioteca, a Biblioteca de Alexandria. A ideia de construir essa grande biblioteca veio de Ptolomeu I depois da morte de Alexandre, que ele era basicamente o governador do Egito na época.
Na sua importância para o mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria desempenhou um papel fundamental no campo intelectual como um todo, mas especificamente na filosofia, chegando até mesmo a rivalizar com a Escola de Atenas, e ela tinha obra de grandes pensadores da antiguidade, como Sócrates, Platão, Romero e outros. A biblioteca era um significativo centro de estudos e difusão de ideias, e ideias moldam a mentalidade de uma sociedade e cultura, então nisso reside a sua importância na época. Existem muitas teorias sobre como realmente acabou a grande biblioteca de Alexandria, porém o verdadeiro fim da biblioteca de Alexandria aconteceu de forma gradual e burocrática, que basicamente ela teve início no corte de verbas de impostos pelo imperador romano Marco Aurélio, porém acredita-se que ela já estivesse meio danificada por causa de diversas ações militares, por ela ser um grande acúmulo de conhecimento. Acredita-se que quando ela foi incendiada, o local já consistia apenas em ruínas, então esse foi o fim dela. As únicas obras poupadas são a de Aristóteles. As obras Vitória de Samotrácia e Laoconte e seus filhos são obras bem famosas que demonstravam riqueza nos detalhes e davam realismo e dramaticidade às obras. Os helenos desenvolveram um tipo de arte que realçava o realismo nas pinturas e esculturas, e as figuras eram apresentadas de forma quase teatral, e o tema girava em torno da violência das guerras que envolviam o período. As esculturas foram um grande destaque do período helenístico. O período helenístico foi marcado também pela existência de grandes filósofos. Afinal, Alexandre era aluno de Aristóteles. Os pensadores mais famosos eram Zenão de Citício, e ele defendia a lógica como uma forma de evitar o erro, e ele dizia também que a felicidade era fluxo da vida. Tinha também o Cleanthes, o Crisipo, que ele morreu de tanto rir, e o Sêneca, que defende que a vida é moderada e sem excesso. Epicteto defendia a virtude como único bem da vida. E Marco Aurélio, que defendia que a doutrina identifica a verdadeira felicidade com virtude, devendo o homem viver em harmonia com razão cósmica e indiferente dos sucessos da vida. Ciência, procurei que nem o Jack Sparrow. Sério.